Quero conversar com você hoje um pouco sobre as 7 semanas para o meu milagre. Uma grande bênção de Deus para a comunidade do amor. Olha, hoje temos um texto poderoso. O título é Porque Eu, Senhor. Porque Eu, Senhor. E eu quero que você pense comigo. A pior doença do século XXI, desse início de século, é a apatia. É uma geração morna, uma geração de cristãos, sabe, que não tem força, que não decide, que não vai para cima realmente. E nós transformamos o cristianismo em uma coisa que Deus nunca planejou. A Bíblia nunca sonhou que o cristianismo fosse como ele é hoje. Nós deturpamos o cristianismo. O cristianismo é ação, sabe? Você quer ver uma coisa? Os ambientalistas, eles pegam um barquinho bem pequeno, o Greenpeace, por exemplo, pega um barquinho bem pequeno, vai para frente de um navio enorme para protestar, sabe? Eles têm a sua fé, eles acreditam em alguma coisa. Se você pensar comigo também na questão dos times de futebol, por exemplo, nós temos pessoas que vão para os estádios e lá eles tossem, gritam, vibram. Olha, de vez em quando você vai para a igreja, você nem, né? Mas o time de futebol, a pessoa está vibrando, alegre, e alguns chegam até mesmo à morte, porque depois dos jogos vão para uma batalha campal em nome do seu time e se expõem à morte. É uma força diferente que está no coração dessas pessoas. Agora você imagina, nós temos o maior poder do mundo, o cristianismo, mas não somos apaixonados. O que eu preciso pensar com você hoje é o seguinte: o que faz palpitar o coração de Deus? O que Deus sente realmente sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a comunidade do amor? Qual o planejamento de Deus para a nossa vida? O que faz palpitar o seu coração também? Sabe, o que nós temos sede de Deus na nossa vida? Agora, nós precisamos pensar numa coisa. Será que nós podemos fazer grandes coisas para Deus, mas longe dos holofotes? Longe das luzes, longe do palco, né? Longe do aplauso? Como líderes de pequenos grupos, futuros líderes, participantes de um pequeno grupo, que convidam pessoas todas as semanas, nessas 7 semanas, convidando toda semana, pelo menos uma pessoa para participar do seu pequeno grupo. Será que nós podemos ter, sabe, essa força no nosso coração? Eu acredito que nós precisamos pensar como Pedro e João. Pedro e João chegaram na porta formosa do templo, entrando pela porta, e tinha um mendigo. E ele abordou então a Pedro e João, pedindo esmolas para eles, e eles disseram o seguinte: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Hoje, o mundo precisa de milagre. 7 semanas para o meu milagre. As pessoas precisam ver que há poder na sua vida, que há unção na sua vida e que aqui no pequeno grupo nós teremos milagres e transformações de vidas em nome do Senhor Jesus. Agora, se nós ficarmos simplesmente esperando, isso nunca vai acontecer, Nós precisamos depender do poder de Deus que transformará e que mudará a história das nossas vidas. Quando eu penso sobre o ID de Jesus Cristo, quando ele diz ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, nós já estamos fazendo muitas coisas. A Base Sul, por exemplo, nós já implantamos. Nós implantamos também já o industrial, a base industrial, uma bênção maravilhosa, são 2 bases abençoadas. A Amor FM, mas mais do que isso ainda, 2 associações e também nós temos uma fundação agora, a Fundação Pastor Samuel Munguba. Deus está abrindo as portas e Ele está dizendo: eu posso fazer. Se você está no lugar certo, eu vou abençoar a sua vida, eu vou abrir as portas para você. E aí eu fico agradecendo a Deus, porque o dinheiro não é importante. Não é importante o dinheiro. O importante é a bênção de Deus na nossa vida. Se nós temos a bênção, nós temos todas as coisas. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque se nós pensarmos somente em dinheiro, que o dinheiro é importante, que é a mola que realmente move o mundo, sabe? Não é verdade. O que move o mundo é o poder de Deus, é a bênção de Deus, é a alegria de um coração. Porque se for pensar em dinheiro apenas, por exemplo, o comércio de drogas, ele movimenta milhões.
A pornografia também movimenta milhões. E eles não têm vergonha. Não tem vergonha de abordar, não tem vergonha de falar na internet, de colocar na internet os seus feitos, de propagar inclusive a pedofilia. E nós, que temos a verdade poderosa, que temos o grande poder de Deus, o poder que muda a história, por que nós temos vergonha e não temos paixão pelas almas? Eu quero lhe convidar nessas 7 semanas para o meu milagre, para fazer a pergunta-chave dessa meditação. Por que eu, Senhor? Por que o Senhor me escolheu? E quando nós pensamos sobre isso, que Deus nos escolheu, nós temos normalmente a habilidade de pensarmos em coisas negativas. É impressionante. Então, todas as dificuldades da vida, e eu fico lembrando sobre essa questão de palavra e como você usar a palavra. Tinha um professor que ele era do colégio militar e ele era padre também, mas ele geralmente chegava atrasado na primeira aula. E o diretor do colégio chamou ele para conversar e disse: padre, não fica bem o senhor chegando tarde na primeira aula, o senhor precisa dar exemplo, tal, de horário. E ele disse: ô, meu querido, é porque eu celebro todo dia às 6 da manhã e o Pirambu é muito longe, é muito longe. Eu disse: ô, padre, que coisa, tá bom, mas tente chegar mais cedo. Ele disse: tá bom, vou tentar. No almoço, o comandante estava conversando com algumas pessoas e falando: padre fulano e tal, fui falar com ele. Mas ele celebra lá todo dia, 6 horas da manhã, lá no Pirambu. Isso, no Pirambu? Isso não. Ele celebra aqui, ao lado do colégio. Isso como? Ele falou bem que celebra. Não, celebra aqui ao lado. Mandou chamar o padre para conversar com ele e disse: padre, o senhor mentiu para mim, não é? O senhor mentiu para mim, disse que celebrava no Pirambu e o senhor celebra aqui ao lado. Disse: não, não menti para você não, para o senhor não. Eu disse que celebrava todo dia às 6 da manhã e que o Pirambu era muito longe. Somente isso. Algumas pessoas têm a tendência de apenas olharem as coisas negativas ou então de manipularem a verdade. Essa história que eu contei é para você ver como nós podemos manipular uma história. E nós fazemos isso com as nossas vidas. Nós manipulamos a verdade contra nós mesmos e não acreditamos no poder que Deus tem para mudar a nossa história e para fazer diferente. Eu quero propor para você então uma coisa hoje muito simples. É que nós possamos analisar o seu potencial. Mais do que o seu potencial, as ações da sua vida, os resultados que você tem e as crenças. Quando eu pego esses 4 pontos aqui, eu vou ter então potencial, ação e resultados. E isso vai trazer crença na minha vida. Vamos lá, como é que funciona então? Ora, pense comigo, por que os ricos se tornam mais ricos e os pobres mais pobres? Por que as pessoas felizes são mais felizes a cada dia e as pessoas que têm depressão têm mais depressão a cada dia? É assim ou não? É. Aí a pessoa diz: não, mas o dinheiro só corre para o mar, só tem dinheiro quem rouba, não é? Só político ladrão? Não. Tem dinheiro quem age, tem vitória quem age, quem descobre o seu potencial. Então eu quero que você pense comigo como é que funciona isso. Olha lá, é um quadro muito simples. É potencial, ação, resultado e você vai ter crença. Você então tem um potencial que é um potencial ilimitado, que Deus deu para você. Deus criou você com esse potencial. A segunda coisa é que quando você acredita nesse potencial, você gera então resultados. Você vai ter ação, você gera resultados. Você crê no potencial. Você então começa a agir porque você acredita que tem potencial, que Deus lhe deu esse potencial. E quando você começa a agir, você vai ter o quê? Resultados. E quando você tem resultados, você fortalece então uma crença de que as coisas dão certo. Então veja bem, potencial, ação, resultados e crença. Essa é uma fórmula poderosa para que você tenha sucesso na sua vida em todas as áreas da sua vida, não só na área espiritual. Você imagina, para convidar uma pessoa, por exemplo, para um pequeno grupo, eu creio que eu tenho potencial de fazer isso. Eu vou agir. Eu não vou convidar só uma pessoa, vou convidar 10. Não é? Tá? Se um vendedor sai para vender pela manhã e ele visita uma pessoa, é muito provável que ele não venda. Mas se ele visita 50, é muito provável que ele vai vender, sim ou não? Então, muita ação, muito resultado. Pouca ação, pouco resultado. Então, nós temos que ver potencial forte, muita ação
e você terá muito resultado. Tendo muito resultado, isso vai fortalecer você. E você vai dizer, eu posso fazer, eu creio que eu posso fazer. E isso vai aumentar em todas as áreas da sua vida. E você vai se sentir seguro, então. E você vai ter mais resultados e mais potencial e mais crenças e mais ação. Ou seja, a sua vida entra numa roda viva de bênção e de crescimento. E você começa a se desenvolver, você começa a crescer quando você percebe o potencial que você tem. Então, vou repetir para você. Potencial, Deus te deu. Ação, você precisa decidir agir. Resultados, será resultado da sua ação. E quando você tem ação e resultados, você tem uma crença no coração e você então começa a fazer acontecer a sua vida. Você não vai depender dos outros. Não são as outras pessoas que fazem a sua vida, mas é você que decide o seu futuro. É você que muda a sua história. E isso é muito bom porque está em nossas mãos, está em suas mãos o futuro e a sua caminhada. Quando eu penso em potencial, eu penso que o potencial é ilimitado. Porque Deus lhe deu, Deus lhe criou, e Ele criou com todas as potencialidades, tudo que você pode vir a ser. Então, você pode ter muitos resultados se você tiver muita ação, porque o seu potencial, ele é ilimitado, é ilimitado. Agora, lembre de uma coisa comigo. Se você começa a falar, olha, não vai funcionar, não vai dar certo, é desse jeito mesmo, todo mundo é triste, todo mundo é pobre, eu quero lhe dizer que a sua vida será exatamente assim. Mas se você decidir acreditar no que eu estou falando para você hoje, que você tem um grande potencial e que você pode agir e que você terá resultados poderosos, e que isso vai formar uma crença em você, você pode mudar realmente a história, não somente da sua vida, não somente da sua área financeira, não somente da sua família, mas você mudará a história, vai fazer com que a história mude na vida de dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que você vai poder influenciar. Veja uma coisa, quando a pessoa fala em crise, nesse momento, qual é a palavra normalmente? Demitir, recessão, poupar, guardar dinheiro, não investir, é assim ou não? E aí paralisa tudo na vida. A palavra que nós temos é outra, Você tem potencial, haja, deixe Deus agir através da sua vida. Você vai ter resultados positivos, você não vai quebrar. Você vai se desenvolver. Em momento de crise, é momento de realçar aqueles que são abençoados por Deus. É momento de realçar aqueles que podem crescer e que terão resultados poderosos. Quando eu penso sobre isso, eu penso sobre Elias e Eliseu. Elias fez muitos milagres. Foi um homem muito abençoado. Ele abriu o Rio Jordão com a sua capa, profetizou a seca, ele aumentou o azeite e a farinha da viúva, ele deu vida ao filho da viúva, decretou o fim da seca depois, desarmou os sírios de uma maneira poderosa, certo? 102 homens foram consumidos pelo fogo. Elias era um homem maravilhoso. Agora, ele fez um discípulo, ele descobriu que ele tinha potencial, ele agiu, ele teve resultados e formou uma crença nele. Mas ele fez uma coisa muito bonita. Ele convidou alguém para crescer com ele. Ele convidou um discípulo. Ele mentoreou alguém, que é a nossa mentoria na comunidade do amor. E sabe o que aconteceu? O seu discípulo fez o dobro de milagres que ele fez. Eliseu fez o dobro de milagres que Elias operou. Ou seja, um mentor, uma pessoa que cuida de outra e que mentoria e que ensina os caminhos da palavra de Deus, faz com que os seus discípulos sejam melhores do que ele. O que eu peço para você é que você invista em pessoas, em vidas, e cuide dessas vidas. E faça com que essas pessoas, os seus discípulos, sejam melhores do que você já fez. E eles farão mais. Jesus diz uma coisa muito bonita. Ele diz: vocês farão as obras que eu faço e as farão maiores, porque eu vou para o meu Pai. Nós precisamos crer nessa palavra. É a palavra de Cristo para você e para mim. E eu creio. E Deus vai usar a sua vida poderosamente. Eu quero só realçar o último milagre de Eliseu. Eliseu já tinha morrido. E no seu sepulcro, estava lá o seu sepulcro. E jogaram no seu sepulcro, rapidamente estavam fugindo, jogaram o cadáver de um homem que tinha acabado de morrer em cima do sepulcro dele. E o corpo, quando tocou
na sepultura de Eliseu, aquele homem ressuscitou. O que é que eu aprendo com isso? Mesmo depois de morto, você que investe em vidas, você ainda fará milagres. Você ainda abençoará muitas e muitas e muitas vidas, porque a palavra de Deus nos ensina dessa forma. Eu quero ler para você João capítulo 15, diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça, a fim de que, olha lá, tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Tudo quanto pedirdes. Façam frutos, desenvolvam frutos, deem resultados e peçam o que quiserem, o que Deus está falando para você e para mim. Em Romanos, no capítulo 8, nós lemos o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Olha o que ele continua dizendo no texto, no versículo 29 do capítulo 8. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a estes chamou, você, nós. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Eu quero encerrar essa meditação de hoje, aqui desse período, das 7 semanas para o meu milagre, lendo para você a letra de uma música que eu gosto muito. A letra é Meu Pequeno Mundo, o título da música. Diz assim, olha que coisa linda. Ó Deus da amplidão, do sol e do ar, eu sinto no vento e no mar, embora presente em todo lugar, surpresa, estás vivo em mim. As terras distantes de um mundo sem fim, criaste por teu grande poder. Meu pequeno mundo chamou-te a atenção, nem mesmo posso eu entender. Milagres sei que acontecem a alguém como eu, no instante que ousamos crer em Jesus, pois somos o alvo do seu grande amor, amor que levou Cristo a morrer na cruz. Podem estrelas cair, o sol se apagar e todo o universo passar, mas nada vai mudar a promessa que me fez. Jesus, em meu ser, vai ficar. Não é linda ela? Meu pequeno mundo chamou-te a atenção. Por que eu, Senhor? Por que eu, Senhor? Encerrando essa meditação hoje, eu quero fazer 3 convites para você. Primeiro, vamos participar das 7 semanas para o meu milagre, com toda a força, convidando pessoas, crendo que Deus fará e que nós viveremos um momento incrível, poderoso nessas 7 semanas. Convide, participe, ore, se envolva. Segundo convite, dias 28, 29 e 30. 28, 29 e 30. Nós teremos o nosso Vida 3, o encontro com a Trindade, sabe, um seminário de desenvolvimento emocional e espiritual, poderosíssimo. Meu convite para você, vamos participar, vamos convidar pessoas, vamos fazer um grande evento. Eu preciso de intercessores comigo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo para intercederem, para participarem desse evento conosco. Vai ser uma grande bênção o nosso Vida 3. E o terceiro convite para você é: desenvolva todo o seu potencial. Haja poderosamente, desenvolva, tenha ações claras. Muita ação, muito resultado. Tenha resultados poderosos e desenvolva essa crença de que você pode, de que Deus lhe chamou para uma grande obra. Muito obrigado por participar da comunidade do amor. Muito obrigado por participar de um pequeno grupo. Muito obrigado por fazer o evangelho diferente, quente, cheio de Deus, cheio de amor,
sabe, vitorioso na sua vida e de milhares de pessoas. Deus abençoe a sua vida.